Já estamos de volta com o Brasil News e o mercado de carbono já movimenta mais de 10 bilhões de dólares para soluções que reduzam o aquecimento global. Descarbonização e estratégias para um futuro mais sustentável são uma das principais agendas em todos os países e para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o CEO da Carbon Free Brasil, Luiz Henrique Terhorst. Luiz Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade e boa noite para todo mundo. Luiz Henrique, vamos começar, né, irmão, pelo começo. Explica para a gente o que significa descarbonização. Legal. Descarbonização é basicamente o processo das empresas, instituições, países deixarem de emitir carbono na atmosfera. E o carbono é o principal agente hoje de aumento da temperatura global, né? O carbono, quando ele está na atmosfera, ele aumenta, causa aquecimento global e causa as mudanças climáticas. Então, a gente tem que tirar, remover esse carbono da atmosfera. E isso é muito importante. Então, o chamado CO2, né? As indústrias estão recebendo um crédito pela economia. O assunto, sinceramente, para a maioria da população brasileira, é falar grego, não é? Um assunto como esse. E que ele está muito mais presente nas camadas mais informadas da população. Né? Como fazer com que o grosso da população brasileira se empenhe e se preocupe com isso? Boa pergunta. Tem algumas coisas muito importantes sobre a descarbonização que são centrais para todo mundo saber, né? O primeiro ponto é que as mudanças climáticas elas atingem a população no geral, não só empresas ou grandes indústrias que estão emitindo carbono, mas também todo mundo que hoje depende de água limpa, ar limpo, que depende de casa para viver, que tem, enfim, a gente depende de muitos recursos naturais, né? E as mudanças climáticas elas ameaçam esses recursos e a disponibilidade desses recursos. Então, o importante é a gente tomar decisões conscientes, tanto no nível pessoal, de compra, ou seja, escolher comprar de empresas que estão trabalhando sustentabilidade, que divulgam isso, que mostram com dados que são mais sustentáveis ou que trabalham descarbonização, mas também em outras decisões da cidadania também, a gente pensar em quem realmente está procurando um mundo mais sustentável. Ô Luiz Henrique, o Brasil está bem nessa foto aí, não? O Brasil, por muito tempo, ele foi muito protagonista na questão de mudanças climáticas no mundo, porque a gente tem uma fonte de energia muito limpa, por exemplo, a questão eólica, solar, hidrelétrica no Brasil é uma questão muito frequente, que em outros países, por exemplo, se utilizam termoelétricas que queimam carvão, aqui no Brasil essa realidade não é tão presente. Entre outros assuntos, como a Amazônia e outros pontos que a gente tem de muita riqueza natural. Porém, ultimamente, o Brasil vem perdendo um pouco de força nessa área por algumas questões de atraso na legislação, por questão de, enfim, ficar atrás realmente nessas buscas por financiamento climático, por exemplo. Então, a gente tem um longo caminho a percorrer. Estamos percorrendo com a regulamentação do mercado de carbono, que é um assunto que está no Congresso hoje, foi para o Senado, no caso. Então, a gente tem alguns caminhos para percorrer, mas a gente, nos últimos anos, sinceramente, veio ficando mais para trás. Luiz Henrique, e uma última pergunta. O que é essa meta de carbono neutro? E ela é possível ser atingida até 2050, se eu não estiver equivocada? Legal. Muitas empresas abraçaram as metas de serem neutras em carbono e os países, cada país que está na ONU também tem a sua meta de descarbonização. Isso é super importante, porque a gente, como eu estava falando, reduz aqueles impactos ambientais que a gente pode sofrer no futuro. É viável, em muitos casos, sim, a gente alcançar metas de zero emissão de carbono, principalmente considerando o primeiro passo que é tirar atividades que estão emitindo muito carbono e o terceiro passo ali, a parte final, seria a parte de compensação de crédito de carbono,
que é onde as empresas realmente apoiam projetos que estão gerando essa redução de carbono na atmosfera. Então, primeiro a empresa olha para o seu trabalho, né? Olha para dentro de casa, reduz as emissões e aí depois ela apoia projetos que estão tirando carbono da atmosfera. Muito bem. Luiz Henrique Terhorst, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso Brasil News. E, obrigado, enfim, uma boa noite para você. Vamos boa seguindo. Noite. Até a próxima. Nesta segunda-feira se comemora o Dia Internacional do Trabalho Doméstico. Nós vamos agora entender os direitos que protegem essa categoria. De acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE, o Brasil conta com um pouco mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos, dos quais 1.725.000 possuem carteira assinada. No ano de 2015, a Lei Complementar 150 foi aprovada e garantiu importantes benefícios para os trabalhadores domésticos. Entretanto, ainda há muita informalidade entre os profissionais, o que dificulta o cumprimento de obrigações pelos patrões e a fiscalização pelos órgãos públicos. A advogada trabalhista Fernanda Arraso Levicius falou sobre o que se pode entender por trabalhador doméstico e quais são os direitos reservados à categoria. A diferença entre a diarista e a empregada doméstica, via de regra, é a quantidade de dias de trabalho na semana. A lei do doméstico prevê que a pessoa que trabalha 3 dias ou mais é considerada empregada e não diarista, evidentemente somado aos outros elementos do vínculo de emprego, que é a pessoalidade, a pessoa que trabalha pessoalmente, recebe ordens, cumpre horário, que é a subordinação, e a onerosidade em troca de um salário. A pessoa que trabalha como empregada e não tem o seu registro realizado deve ingressar com uma ação judicial para ter esse vínculo de emprego reconhecido. Todos os direitos destinados a uma pessoa CLT também é destinado ao empregado doméstico: férias, 13º, FGTS, aviso prévio quando demitido, multa dos 40% quando demitido e inclusive as horas extraordinárias quando a pessoa extrapolar a jornada, ou seja, trabalhar mais de 8 horas diárias ou 44 semanais. A cidade de São Paulo reuniu representantes expressivos de 3 igrejas do segmento cristão, católico, evangélico e espírita. A partir da experiência pessoal e do respeito ao ecumenismo, os líderes afirmaram a importância do diálogo interreligioso, da afirmação dos direitos humanos e o enfrentamento da desigualdade climática. Veja agora no vídeo-reportagem sobre esse assunto organizado e preparado por Paulo França. A construção de uma sociedade mais justa e solidária, com políticas inclusivas de diversidade e de enfrentamento de questões climáticas. Esse foi o tema de um encontro ecumênico em São Paulo, com lideranças católicas, evangélicas e espíritas. Cada qual com seu olhar, as falas reforçaram o respeito entre as religiões, defendido pelo Papa Francisco, com a importância do diálogo interreligioso, da afirmação dos direitos humanos e do enfrentamento da desigualdade social e climática. O ser sagrado que nos unifica, independentemente do nome que a gente dê, mas a essência desse ser sagrado é a Mãe Terra. É a terra, são as águas, as florestas, os ventos. E sem tudo isso, nesse período de mudanças climáticas extremas, em que o planeta está num ponto de não retorno, se a gente não tiver ações concretas para isso, todo o nosso sentido de unidade cai por água abaixo e a nossa própria espiritualidade é colocada em suspensão. Flávio Tavares, da Instituição Espírita de Cultura e Caridade, menciona os graves eventos climáticos que têm afetado milhões de pessoas no mundo e lembra do recente acontecimento no Rio Grande do Sul. Na hora da necessidade, da dor, da carência, como recentemente nós vimos que aconteceu no Rio Grande do Sul, nessa hora não há denominação, todos estão unidos na dor e nós não sabemos que dimensões vão acontecer nesse futuro próximo da nossa humanidade. A pastora luterana Luz Marina Garcia traz luz para a reflexão e ressalta a importância da mulher para uma sociedade mais justa e em equilíbrio. As mulheres, então, precisam, eu penso, ocupar lugares mais públicos, mais institucionais, para que as relações
também públicas, também políticas, também institucionais, sejam mais justas e acolhedoras para com todas as pessoas. Eu acho que as mulheres têm muito a contribuir. Aos 75 anos, o padre Júlio Lancelotti aponta o aspecto conflitivo da sociedade, diante do trabalho que coordena na Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. A maior violência que se faz contra o povo da rua é fazê-los pensar como os dominadores. E eles também reproduzem a dominação. Então é um processo doloroso, difícil, porque eles não são uma tábula rasa. Eles também recebem a mesma ideologia dominante que todos recebem. Eles também pensam de maneira neoliberal. Então, é um processo, aquilo que diz o Paulo Freire. Se você não passa por uma educação libertadora, o oprimido, o sonho dele é ser opressor. Ao mesmo tempo que compartilha a dor, Padre Júlio profetiza. Traz esperança, principalmente quando a gente convive com mulheres como essas que estão aqui, que nos ajudam a ter esperança, porque são as mulheres que vão parir o mundo novo. O mundo novo não vai vir pelas mãos dos homens, vai vir pelas mãos das mulheres. E o Brasil News vai agora para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.